Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar início falando, dando continuidade, aliás, sobre a avaliação. Vocês que no momento anterior viram com a professora Ivânia sobre avaliação, a importância da avaliação, o conceito de avaliação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a avaliação e a terminalidade específica. O que seria isso? Bom, na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 11 de setembro de 2001, ela diz que institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica e resolve, dentre outras coisas. Hoje nós vamos ver algumas leis ali dentro da LDB, alguns artigos dessa lei, que é importante para entendermos sobre, e lá na frente entender o porquê da terminalidade específica. Qual é a relação dessa lei com a terminalidade específica para os estudantes com deficiência. Então, lá na lei, na LDB, no artigo 16, ele diz o seguinte: é facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades, e perceba que essa expressão está grifada, esgotadas as possibilidades, pontuadas no artigo 24 e 26, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla que não apresentar resultados de escolarização previstos no inciso 1 do artigo 32 da mesma lei. Terminalidade específica do ensino fundamental, por meio da certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente de forma descritiva as competências desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação profissional. Então, este artigo da lei, ela fala sobre essa terminalidade específica. E ela diz ali, na parte grifada, esgotadas as possibilidades. Possibilidades estas que estão no artigo 24, 26 e 32 dessa mesma lei. Então, é preciso que, antes de entender terminalidade e que possibilidades que precisam ser esgotadas, que outras demandas é necessário ter para serem esgotadas. E aí, nesse artigo 22 e 26, 24 e 26. No artigo 24, ele diz o seguinte: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. E essa é a parte mais relevante para essa terminalidade. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ali no B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Mas perceba esse item A do artigo 24, ali no número 5. Então, essa avaliação tem que ser contínua, tem que ser cumulativa, do desempenho desse estudante. Então, é importante que o professor esteja sempre avaliando, diariamente avaliando, registrando todo esse olhar desse estudante, se ele está progredindo, onde é que ele está progredindo, o que é que precisa ser feito para que haja uma melhor assimilação desse conteúdo. Então, é preciso acompanhar esse estudante mais atentamente, sempre fazendo esse parecer, essa avaliação contínua, juntamente com o registro do que está sendo percebido desse estudante.
E aí ele continua, não é, no número C, na letra C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Na letra D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Letra E, também é importante para essa terminalidade, e aí está destacado na cor azul. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, essa recuperação, esse apoio, essa nova avaliação precisa ser oferecida aos estudantes, não só aos estudantes com deficiência, claro, mas como o nosso público-alvo é educação especial e a gente vai falar dessa terminalidade específica, então é importante que seja ofertado a esse estudante novas oportunidades, não é, para a construção desse conhecimento. Então, se ele ali está sendo diariamente avaliado, está sendo feito o registro de todos os avanços dele, não é? No período de avaliação sistemática com todos os demais alunos, esse estudante ele vai fazer ali a avaliação também, não é? Mas que ele, não tendo o rendimento esperado, seja oportunizado a ele essa recuperação, não é? Essa oportunidade de refazer, e refazer da maneira proposta para ele. Lembrando que tem que haver esse estudo, tem que haver essa adaptação dessas provas para que esse estudante ele consiga ali perceber o que é que está sendo solicitado, uma linguagem clara, enfim. Mas lá a lei fala da questão da recuperação, não é? Dessa proposta, dessa recuperação que precisa ser colocada para esse estudante. Lá no artigo 26, ele já diz o seguinte: os currículos, e aí currículos está destacado em cor azul, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Não é essa redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. Então, o artigo 26, ele fala de currículo. Toda uma explicação sobre o que é currículo, mas dentro de terminalidade específica, não é? O amparo que esse artigo 26 dá é a questão do currículo, que esse currículo formulado desde a educação infantil, não é? Ele precisa ser ali feito as adaptações para esse estudante, certo? E, finalmente, o artigo 32, ele diz: o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, também a parte principal destacada em azul, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Número 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Não é? Número 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E, finalmente, o número 4, que também está evidenciado numa cor diferente, na cor azul, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, nesse artigo 32, ele aí discorre em 4 partes e é importante, qual é o ponto principal aqui?
que o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos. Então, esse estudante com deficiência que está sendo proposto essa terminalidade específica para ele, não é? Ele tem que ter passado, não é, por esse período, 9 anos, no mínimo, não é, no ensino fundamental. Então, não pode se antecipar e com antecedência querer propor essa terminalidade específica sem ele ter concluído, não é, o período de 9 anos obrigatórios. Então, tem que passar por esses 9 anos. E um outro ponto também nesse artigo 32, e aí ele fala de conhecimento, de pleno domínio de leitura, ele fala de compreensão do ambiente natural, ele fala de desenvolvimento de capacidade de aprendizagem, mas principalmente aqui o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana. Então, é esse ponto também, claro que o professor vai fazer essa avaliação desses demais itens para esse estudante, né, como esse estudante está se desenvolvendo nesses pontos, mas aí o que mais a gente vai dar essa importância é esse laço que esse estudante, como é que ele está tendo, como é que ele está fortalecendo esses laços dentro da escola. Então, qual a importância da escola, não é, para o fortalecimento desses laços para esses estudantes. Então, é importante não é, observar todos esses pontos. Por isso, essa terminalidade específica, nós vamos nos aprofundar nela, mas é importante a gente ter esse conhecimento antes. É importante o professor e a escola saber do que é preciso, de todo o processo que precisa ser passado, para que se sugira uma terminalidade específica para esse estudante. Por isso que eu trouxe aqui, nesse nosso primeiro momento, essa lei. Não é a lei que já é bem conhecida, né, a LDB, mas algumas minúcias precisam ser retomadas para dar esse entendimento. Não é? O que são essas esgotadas as possibilidades? Que possibilidades são essas? E foi isso que a gente acabou de ver, essas possibilidades que a LDB fala. No nosso próximo momento, vamos falar dessa terminalidade específica, o que finalmente é, para quem é essa terminalidade? Será que é para todos os estudantes com deficiência? Será que a qualquer momento a escola pode dar, não é, essa terminalidade? Será que a família não precisa ser ouvida? Então, no nosso próximo momento, vamos falar mais diretamente sobre terminalidade específica. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo no nosso próximo momento. Até lá!